Bom dia, gente. O meu grupo vai ficar responsável por abordar o título 4º do Código Penal, que consiste nos crimes contra a organização do trabalho. Então, o meu grupo é composto por mim, Emily, José Jonathan e Júlia Letícia. Pode passar. Passa. Pronto. Introdução ao tema. A gente vai introduzir, esse título porque, basicamente, o direito penal ele protege bens jurídicos essenciais. Então, entre eles, a gente tem a organização do trabalho, que vai justamente surgir para assegurar a dignidade do trabalhador, a segurança laboral e esse equilíbrio das relações sociais e econômicas. No Código Penal brasileiro, esses crimes contra a organização do trabalho, eles estão previstos nos artigos 197 a 207 do Código Penal, e ele vai abranger condutas como frustração de direitos trabalhistas, greves ilegais e imposições imposição de condições constrangedoras. Então, eu trouxe aqui 3 dimensões que esses crimes eles tutelam. A primeira é condições de trabalho, vai combater práticas como trabalho análogo à escravidão, enfim, algumas práticas abusivas, as relações coletivas, ou seja, vai proteger o direito de greve, mas como o Júlia vai aprofundar posteriormente, esse abuso aí vai ser penalizado, e também tem a questão dos direitos individuais, que vai ser a garantia de direitos trabalhistas, enfim. É válido postular também que esses crimes, o trabalho, ele está lá na nossa Constituição Federal de 88, em seu artigo 6º, que vai justamente reforçar o trabalho como um direito social fundamental, então é um direito constitucional. Dessa forma, a gente conclui que esses crimes eles vão garantir um ambiente laboral mais justo e seguro, preservando a ordem social, econômica e a dignidade da pessoa humana, enfim, e o desenvolvimento econômico, como eu já falei. Pode passar. Então, eu vou começar falando sobre o artigo 197 do Código Penal, que vai dispor o seguinte: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Inciso 1º, a exercer ou não exercer arte, ofício, pressão ou indústria, ou trabalhar ou não trabalhar durante certo período ou em determinados dias. Pena: detenção de 1 mês a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Inciso 2º, abrir ou fechar seu estabelecimento de trabalho ou participar de parede ou paralisação de atividade econômica. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Pode passar. Então, a gente vai ter as elementares, que vai ser justamente o ato de constranger, vai ser a conduta. Então, constranger aí, que vai ser obrigar alguém a agir contra a sua vontade, vai ser o verbo núcleo, mediante violência ou grave ameaça, que vai ser justamente esse meio empregado. O objeto jurídico protegido vai ser justamente essa liberdade do trabalho, então vai ter que ter um constrangimento mediante violência ou grave ameaça para proteger essa liberdade de trabalho. E o objeto material, que seria a pessoa trabalhadora, Então, a gente vai... Deixa eu tentar ilustrar um exemplo prático para depois a gente entrar na classificação. Então, vamos imaginar que um grupo de grevistas vai até a casa de um trabalhador, ou seja, até a minha casa, eu sou trabalhadora, e com violência ou grave ameaça, eles me obrigam a não ir trabalhar. Então, aqui a gente tem um exemplo ilustrado, hipotético, que vai ser justamente um atentado contra a minha liberdade de trabalho, entendeu? Eu queria ir, mas por conta desse constrangimento, eu não vou poder mais. Então, ele é um crime comum, porque pode ser... qualquer pessoa pode praticar, É um crime material que só vai se consumar quando a vítima realmente estiver sido constrangida. Vai ser um crime permanente, porque ele enquanto durar esse constrangimento. Também é um crime que doloso, ou seja, não admite na modalidade culposa. É um crime que permanente, como eu já falei, doloso, calma. Peraí. Pronto. Ele é um crime permanente, unissubjetivo, unilateral ou de concurso eventual, porque pode ser cometido por uma pessoa só,
mas também admite coautoria. Ele é usualmente plurissubsistente, porque pode ser mediante vários atos de constrangimento. Também existe na modalidade tentada, e diante do processo penal, a gente tem aí uma ação penal pública incondicionada, ou seja, o Ministério Público vai ser o responsável, mediante a aceita ou não da vítima, né? E por ser um crime de menor potencial ofensivo, a gente pode caracterizar ele como competência do Juizado Especial Criminal. Os sujeitos, a gente tem ativo, que pode ser qualquer pessoa, e o sujeito passivo, que seria justamente o trabalhador ou o empregador diretamente constrangido. Pode passar. Calma. Ui. Enfim, artigo 97. E agora a gente vai ter o artigo 198, que vai ser basicamente o atentado contra a liberdade de contrato e boicotagem violenta. Então, o artigo 198 ele vai dispor o seguinte: constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a celebrar contrato de trabalho ou a não fornecer a outrem ou não adquirir de outrem matéria-prima ou produto industrial agrícola. Pena: detenção de 1 mês a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Pode passar. Aí, as elementares, eu trouxe aqui novamente a questão do constrangimento, ou seja, constranger, que vai ser o verbo núcleo, que vai ser a conduta que vai ser utilizada nesse crime. Aí a gente tem a violência ou grave ameaça, que vai ser o meio, porque não basta só constranger, tem que haver esse constrangimento mediante violência ou grave ameaça. Aí, nesse caso, a gente tem o objeto jurídico protegido, que vai ser justamente a questão da liberdade contratual e a liberdade econômica. E o objeto material, que seria o trabalhador, fornecedor ou o comprador. Aí, vamos imaginar que eu sou funcionária de uma empresa e o meu empregador, o meu chefe, ele vem me impor um contrato no qual vai ser benéfico para ele e eu não quero aceitar. Mas ele me constrange mediante violência ou grave ameaça para que eu assine determinado contrato. Então, aqui a gente tem justamente uma violação da minha liberdade contratual. Eu estou sendo constrangida a assinar aquele determinado contrato. Então, seria um exemplo hipotético aí desse tipo penal. E a questão do... Cadê? Volta aí, Júlia, por favor. Pronto, pode passar de novo. Ou, por exemplo, vamos supor, eu sou uma fazendeira, então eu tenho minha produção, minha colheita. Aí tem as empresas concorrentes, né, no qual eu vendo o meu produto, e um grupo de concorrentes meu, mediante violência ou grave ameaça, eles me impõem para que eu não venda aquela minha produção, aquela minha colheita, por conta que, sei lá, vai trazer benefícios para ele, né? Eles vão sair na vantagem, se caso eu não vender. Então, eles me forçam, me impõem essa conduta para que eu não venda o meu produto. Então, a gente tem aí uma violação contra a minha liberdade econômica. Aí, a classificação desse tipo penal, ele é um crime comum, porque ele pode ser feito novamente por qualquer pessoa. É um crime material, porque também precisa desse constrangimento para ele ser caracterizado. Ele é de forma livre, porque não existe uma forma específica para que ele possa ser executado. Ele é unissubjetivo, unilateral ou de concurso eventual, porque também pode ser realizado por uma só pessoa, mas ele admite coautoria. Ele é plurissubsistente, porque normalmente existem vários atos de constrangimento. Então, ele é instantâneo. No caso do contrato, por exemplo, a partir do momento que eu assino o contrato, teve ali aquela instantaneidade, né? Então, ele pode ser caracterizado como instantâneo, ou no caso daquela ameaça, enquanto eu, como fazendeira, produtora rural, enfim. Enquanto eu estiver sendo constrangida, ele vai ser um crime permanente, que vai ser enquanto durar esse constrangimento. Ele também existe na modalidade tentada, porque, tipo, às vezes o indivíduo ele pode tentar me constranger, mas eu posso não me intimidar. Então, ele admite tentativa, porque hoje houve o constrangimento, mas por circunstâncias alheias à vontade do agente, eu não me intimidei. Ele é um crime doloso, também não admite a modalidade culposa, então tem que ter essa intenção de me constranger. Também seria, diante do processo penal, uma ação pública incondicionada, e também seria a competência, por ser um crime considerado de menor potencial ofensivo, também seria um crime de competência do juizado especial criminal. Aí os sujeitos, a gente tem aqui o sujeito ativo, que seria qualquer pessoa que tente realizar esse constrangimento,
E o passivo, que seria o trabalhador profissional alvo do constrangimento e a coletividade de forma imediata, né? Quem está sofrendo ali aquele constrangimento. Pode passar. E aqui vai ser o último tipo penal que eu vou falar, que eu vou abordar, né? Que seria justamente atentado contra a liberdade de associação, que está lá no artigo 199 do Código Penal, que vai dispor o seguinte: constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a participar ou deixar de participar de determinado sindicato ou associação profissional. Pena: detenção de 1 mês a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Pode passar. Então, novamente, eu vou trazer um exemplo. Existe aqui uma associação e um sindicato, e o líder desse sindicato, ele vem até mim, mediante violência ou grave ameaça, novamente, tentar fazer com que eu ingresse nesse sindicato sem eu querer, contra a minha vontade. Então, aí a gente tem um exemplo hipotético desse tipo penal, né? Aí agora a gente vai destrinchar esse tipo penal, falando novamente das elementares, né? Constranger, que seria o verbo núcleo, que seria novamente a conduta, igual os tipos penais falados anteriormente. Violência ou grave ameaça, porque tem que ter justamente esse meio, porque só constranger não iria caracterizar esse tipo penal. E nesse caso aqui, o objeto jurídico protegido seria a liberdade de associação. Eu não quero me associar, eu não quero fazer parte daquele sindicato, mas por conta desse constrangimento que eu sofri, eu estou sendo obrigada a ingressar naquele grupo. Então, seria justamente esse objeto jurídico protegido. Qualquer pessoa, né? Que seria o objeto material. Então, eu posso ser trabalhador ou não, estar dentro das características daquele grupo ou não, né? Basta que eu sofra essa violência, essa ameaça a ingressar nesse determinado sindicato, associação, enfim. Aí a classificação. Também é um crime comum, porque pode ser exercido por qualquer pessoa, não precisa ser necessariamente um líder de um sindicato. Material, porque também, igual os demais falados, ele precisa ter esse constrangimento efetivado. Ele é um crime doloso, precisa haver essa intenção, também não é admitido na modalidade culposa. Ele é de forma livre, não existe um meio de execução específico. Ele é unissubjetivo, unilateral ou de concurso eventual, porque pode também ser cometido por uma pessoa só, no caso de um líder, tipo um líder de um sindicato, ou admite coautoria, né? Mais de uma pessoa. Ele é usualmente plurissubsistente, porque normalmente existem vários atos de constrangimento diante daquele indivíduo, daquela vítima, instantâneo ou permanente, porque pode ser aceito essa liberdade de associação, ela pode ser violada de forma instantânea ou permanente, né? Que é enquanto dura esse constrangimento. Também é admitido na modalidade tentada. Diante do processo penal, também é uma ação penal pública incondicionada e, por ser um crime de menor potencial ofensivo, é competência do juizado especial criminal. Sujeitos, a gente tem o sujeito ativo, que pode ser qualquer pessoa, e o passivo, que seria justamente trabalhador ou profissional diretamente coagido ou a sociedade indiretamente. Júlia, volta aí só um pouquinho o slide anterior. Pronto. É válido ressaltar que esses tipos penais que eu falei aqui, as penas consistem no mesmo padrão, né? Que vai ser, tipo, detenção, aí vai ter a variação conforme o tipo penal, né? E multa, além da pena correspondente à violência. Então, nesse viés da pena, a gente vê aí que as penas se somam, né? Além de ter a detenção, a gente vai ter a multa acumulada e, se houver a violência, vai também responder pela multa de violência. Então, as penas vão se somar nesses tipos penais. E agora os meus colegas vão aprofundar mais nos demais tipos penais que vão compor esse título 4º do Código Penal. Bom dia. Agora, dando continuidade, né, ao estudo dos crimes contra a organização do trabalho, eu vou abordar os artigos 200, 201 e 202. E aí, iniciando com o 200, né, que vai tratar da paralisação de trabalho, seguida de violência ou perturbação da ordem, a gente vai ter no seu preceito primário o seguinte: participar, que aí vai ser o núcleo, né, no núcleo do verbo, participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, praticando violência contra a pessoa ou contra coisa. E aí, o preceito secundário: uma pena de detenção de 1 mês a 1 ano e multa,
além da pena correspondente à violência. E ainda traz aqui, num parágrafo único, que para que se considere coletivo o abandono de trabalho, é indispensável o concurso de pelo menos 3 empregados. E aí agora a gente vai destrinchar esse tipo penal. E aí, como eu falei, né, que o núcleo do verbo era o participar, voltando aqui rapidinho, participar dessa suspensão ou abandono coletivo de trabalho, que é uma elementar objetiva, mas que esse tipo penal, para que se enquadre nesse tipo penal, não basta apenas a participação. Também tem que ter o praticando violência contra a pessoa ou contra a coisa, que isso também vai ser uma elementar objetiva. Então, não basta que essa pessoa apenas participe dessa greve, porque aí estaria caracterizado com somente uma greve, né, que é um direito constitucional garantido, que possam participar de greves, mas tem que ter aí a violência contra a pessoa ou contra a coisa. E aí eu posso dar um exemplo, né? Uma situação hipotética. Por exemplo, um grupo de funcionários, né, de uma fábrica decide entrar em greve porque eles estão ali insatisfeitos com o seu salário. E aí, durante a paralisação, alguns desses empregados, eles partem para a violência, né? Então, eles quebram vidraças dessa fábrica e ainda agridem um segurança que estava ali tentando conter essa violência. E aí, nesse caso, a greve em si, como eu falei, seria permitido, né? Seria um direito que está ali assegurado na Constituição, no seu artigo 9º, mas como houve essa violência contra a pessoa e contra bens materiais, esses envolvidos, eles iriam responder pelo artigo 200 do Código Penal, além dos crimes correspondentes à violência, né, que a gente tem aqui no preceito secundário, além da pena correspondente à violência, que aí, nesse caso, né, do exemplo que eu dei, ele iria responder pela lesão corporal e pelo dano. E aí, esse tipo penal, se tratando do processo penal, né, vai se dar mediante ação penal pública incondicionada, né, que aí o Ministério Público pode entrar, independentemente do consentimento da vítima, e aí a gente consegue identificar isso porque no tipo penal, o legislador, ele omite qual vai ser o tipo de ação penal, e aí a gente subentende que vai ser a pública incondicionada. Esse penal não admite a forma culposa, né? A tentativa, ela é possível e, por se tratar de um crime de menor potencial ofensivo, ele vai estar sujeito à competência do GCRIM. E aí, quanto aos sujeitos, né? Ele, no sujeito ativo, ele pode ser tanto o empregador, né? No caso, o empregado, no caso de greve, que foi o do exemplo que eu falei, quanto o empregador em casos de lockout, que vai ser quando o empregador ele para as atividades para justamente prejudicar os empregados. E aí, quanto ao sujeito passivo, ele pode ser qualquer pessoa, né, atingida ali por essas condutas violentas. E aí, quanto à classificação, a gente tem um crime comum, que pode ser justamente cometido por qualquer pessoa. Ele vai ser ali um crime material, porque para que se obtenha, né, ele precisa de um resultado naturalístico. E aí, nesse caso, seria justamente a violência. Ele é um crime que ele é plurissubsistente, porque a conduta ela vai ser composta por vários atos que juntos vai resultar ali nessa consumação. E aí a gente vai agora para o próximo tipo penal. Que aí a gente tem agora o artigo 201, que ele vai tratar da paralisação de trabalho de interesse coletivo. E aí a gente tem no seu preceito primário o seguinte: participar, que aí vai ser o verbo núcleo, né, de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, provocando a interrupção de obra pública ou serviço de interesse coletivo.
E aí, o preceito secundário, né, vai ser a detenção, uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. E aí, aqui nesse tipo penal, diferentemente do anterior, que precisava da violência, aqui ele vai ser caracterizado apenas por quem participa desse crime. Porém, não é apenas uma participação simples, porque, de novo, a gente estaria remetendo-se a uma greve, que a greve ela é permitida. Só que aqui, como tem aqui na sua segunda elementar, né, tem que provocar a interrupção de uma obra pública ou de um serviço de interesse coletivo. E aí, a título de exemplos, né, a gente pode citar como esses serviços, né, de interesse coletivo: energia elétrica, transporte, água, saúde, etc. Também comercialização de medicamentos, alimentos e tal. O que vai ser, mais uma vez, uma elementar objetiva desse crime, né? Porque se não tiver essa interrupção de uma obra pública ou um serviço de interesse coletivo, não vai se encaixar nesse tipo penal. E aí a gente pode trazer um exemplo hipotético como o seguinte: imaginemos que trabalhadores de uma empresa de energia elétrica decidem suspender as suas atividades, né, sem observar ali a lei de greve. E aí, com essa paralisação, várias cidades ficam sem luz por horas, atingindo ali hospitais, escolas e serviços públicos, né? Como uma consequência. E aqui, a conduta desses empregados vai se encaixar perfeitamente no artigo 201, porque justamente essa paralisação coletiva, ela vai provocar a interrupção de um serviço de um evidente interesse coletivo, que vai ser justamente o fornecimento de energia elétrica. E aí, eu trouxe aqui uma observação que é bem importante, porque a doutrina majoritária, ela vai lembrar que esse artigo, ela entra um pouco em conflito com o direito constitucional de greve, né, que vai estar tanto previsto no artigo 9º da Constituição, como também regulamentado pela lei de greve. E aí, a grande polêmica disso é porque, enquanto a Constituição assegura esse direito, inclusive em serviços públicos, a paralisação que atinja serviços essenciais pode sim configurar nesse ilícito penal. Né? E por isso que muitos autores, eles justamente defendem que a aplicação prática desse artigo é um pouco restrito, né? E até mesmo um pouco questionável, justamente por entrar aí um pouco em conflito. Justamente porque não pode, né, criminalizar o exercício legítimo de um direito constitucional. E aí eu coloquei aqui que é válido ressaltar que a lei de greve, ela prevê que em serviços essenciais, a paralisação deve observar percentuais mínimos de funcionamento, justamente para proteger a coletividade, né? Então, é bem importante diferenciar que a greve é um direito constitucional, né? Mas o Código Penal ele vai justamente intervir quando a paralisação ultrapassa esses limites legais, seja com violência ou com algum prejuízo a um serviço coletivo essencial. E aí, para ilustrar, eu trouxe um exemplo, né, de um caso que realmente aconteceu, né, que todo mundo lembra, que foi a greve dos caminhoneiros de 2018, né, que paralisou estradas em todo o país. E aí, embora essa greve em si ela fosse legítima, né, como eu já falei várias vezes, houve investigações sobre abusos, como violência em bloqueios, perturbação da ordem e até mesmo denúncias de lockout, que vai ser uma paralisação organizada por empresários. Então, nesse contexto, muito se discutiu, né, a aplicação desse artigo 201 e até mesmo o 200, porque houve, né, essa efetiva interrupção de serviços coletivos, como o abastecimento de combustíveis e alimentos. E aí, esse tipo penal vai ter algumas semelhanças, né, com o tipo anterior que eu já citei, que, mais uma vez, vai se dar mediante ação penal pública incondicionada, não se admite a forma culposa,
A tentativa, ela é possível e também é um crime de menor potencial ofensivo. Então, consequentemente, vai estar sujeito aí à competência do GCRIM. E aí, quanto aos sujeitos, o sujeito ativo ele pode ser qualquer pessoa, né, seja o empregador ou empregado, e o sujeito passivo vai ser um ente vago, sem personalidade jurídica, representando ali a coletividade. E aí, mais uma vez, vai ser um crime comum que pode ser cometido por qualquer pessoa, vai ser um crime material, né, porque precisa de um resultado naturalístico, né, porque vai depender justamente da efetiva interrupção de uma obra pública ou de um serviço de interesse coletivo, e ele também vai ser um crime plurissubjetivo e plurilateral, porque o que significa isso, né? Porque vai requerer a atuação conjunta de várias pessoas para a interrupção dessa obra ou desse serviço, caracterizando aí um concurso necessário. E aí, por fim, a gente vai para o último tipo penal que eu vou abordar aqui, que é o artigo 202, onde ele vai tratar da invasão de estabelecimento industrial, comercial ou agrícola, também conhecida como sabotagem. E aí, né, no seu preceito primário, ele fala o seguinte: invadir ou ocupar, que aí a gente vai ter, diferentemente dos outros, dois núcleos, né? Invadir ou ocupar estabelecimento industrial, comercial ou agrícola, com o intuito de impedir ou embaraçar o curso normal do trabalho, ou com o mesmo fim, danificar o estabelecimento ou as coisas neles existentes ou dela dispor. E o preceito secundário, né, a gente vai ter uma pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. E aí, como eu trouxe primeiro as elementares, né? Porque, como eu falei, a gente vai ter dois verbos núcleos. E aí, aqui, a ação comissiva, ela deve ser praticada com o intuito de impedir ou embaraçar o curso normal do trabalho ou danificar o estabelecimento. Então, voltando aqui só no preceito primário, não basta que ele invada, né, ou ocupa aquele estabelecimento. Precisa ter esse intuito, né, precisa ter esse dolo de impedir ou embaraçar o curso normal do trabalho. Então, que vai ser aqui mais uma elementar objetiva, para que se possa caracterizar esse tipo penal. E aí, como um exemplo, né? Outra coisa, a gente viu que esse tipo penal vai ter uma gravidade maior, né? Porque não vai se tratar mais de uma greve, como foi nos dois tipos penais anteriores. A gente vai se tratar justamente de uma invasão ou um dano patrimonial direto, o que explica, né, essa pena de reclusão que a gente viu aqui, né, que nos outros era de detenção e nesse vai ser de reclusão, e o fato desse crime não ser mais considerado um crime de menor potencial ofensivo, tá? E aí a gente traz um exemplo que seria da destruição de plantações e equipamentos em área rural invadida pelos movimentos sem terra, que aí poderia caracterizar nesse tipo penal. Mais uma vez, ele também vai ser de ação penal pública incondicionada, né? E aí, de novo, não tem previsão para a forma culposa e a tentativa ela também vai ser admissível. Ele vai ser um crime comum, que pode ser cometido por qualquer pessoa. E aí a gente tem uma diferençazinha nesse tipo penal. Por quê? Ao mesmo tempo que a gente está diante de um crime formal, a gente também está diante de um crime material. E por que formal? Porque quando a gente fala de invasão ou ocupação, né? Porque basta o ingresso não autorizado para sua consumação. E aí, a gente está diante de um crime material quando se trata da sabotagem, porque já que vai exigir justamente um efetivo dano, né, ou uma disposição indevida dos bens. E aí, o sujeito ativo,
quanto aos sujeitos, né? O sujeito ativo ele pode ser qualquer pessoa e o sujeito passivo vai ser justamente o proprietário, né? Ou o responsável pelo estabelecimento afetado. E aí, esses exemplos que eu trouxe desses 3 tipos penais, porque quando a gente vai estudar cada um desses 3, a gente acaba confundindo um pouco, porque eles parecem ser bem semelhantes. Mas aí, com esses exemplos que eu dei, fica claro o que vai diferenciar cada um. Porque lá no 200 que eu falei, o problema não era a greve em si, mas sim o fato dela ser acompanhada de violência ou perturbação da ordem, né? Já no 201, o foco vai estar no prejuízo direto a serviços ou obras de interesse coletivo. Então, e nesse 200, né, 202, que foi o último que eu falei agora, o núcleo vai ser justamente a invasão ou sabotagem de um estabelecimento para impedir que o trabalho continue. Então, fica bem claro aí a diferença de cada um desses 3 para que a gente não confunda. Então, em conclusão, esses 3 tipos penais reforçam a ideia, né, que o direito de greve ele existe e ele é garantido pela Constituição, mas ele não pode ser exercido de uma forma abusiva, né, prejudicando aí a ordem pública, a coletividade e até mesmo a integridade dos estabelecimentos produtivos. E aí, eu finalizo aqui a minha apresentação. Pronto, vou começar. Bom dia, pessoal. Dando continuidade do que as meninas falaram, dos crimes contra a organização do trabalho. A gente traz no seu artigo 204, frustrar mediante fraude ou violência a organização legal relativa à nacionalização do trabalho, pena detenção de 1 mês a 1 ano e multa além da pena correspondente à violência. E aí a gente entende que nesse artigo, alguns doutrinadores eles trazem 2 críticas desse artigo. A primeira está ligada a que o crime a norma é branca, ou seja, ela não define de fato do que seria essa obrigação legal relativa à nacionalização do trabalho. E aí, para poder complementar essa norma, a CLT entra no seu artigo 254, quando coloca que 2/3 dos seus quadros de funcionários devem ser formados por brasileiros. E aí, justamente, ela complementa essa norma definindo o que seria essa obrigação legal relativa à nacionalização do trabalho. Outra crítica também está ligada à própria Constituição Federal, porque no seu artigo 5º, ela estabelece de que os brasileiros e os estrangeiros serão tratados da mesma forma, ou seja, igual, nenhum tratamento será distinto. E aí eu trago um exemplo para poder melhorar um melhor entendimento. É quando uma empresa ela frauda alguns documentos, colocando os estrangeiros dentro como se fosse brasileiro. Define lá como se fosse brasileiro, mas é uma fraude. Na realidade, era estrangeiros e colocaram como brasileiros. E aí a gente entra dentro das elementares do próprio... Pode passar, amiga. E aí a gente entra dentro das elementares, porque por si só o verbo frustrar ele não define como um fato típico, um fato ilícito, e aí ele precisa de um complemento que seria mediante fraude ou violência, que seria um meio utilizado para esse crime, e a obrigação legal relativa à nacionalização do trabalho seria a finalidade. Qual é o objetivo do agente fazer isso? Seria a fraude, a fraude e a organização legal relativa à nacionalização do trabalho. E aí os sujeitos desse crime, o sujeito ativo seria qualquer pessoa, que a gente vai ver nas classificações, de que é um crime comum, que não precisa de uma qualidade específica do agente que está cometendo esse crime. E aí a gente entra no sujeito passivo, que seria o Estado, e as classificações. Como eu anteriormente acabei de falar, que uma das classificações é o crime ser comum. Ou seja, qualquer pessoa pode cometer esse crime. Não precisa de uma qualidade específica do agente. O crime é material porque precisa de um resultado naturalístico. Ele depende, para sua consumação, precisa de um resultado naturalístico.
o crime é doloso porque o agente ele tem que ter a intenção de cometer esse crime. Ele não admite o crime culposo. Por isso que eu coloquei, o crime culposo é atípico, ou seja, não entra dentro desse tipo penal. A forma é livre porque o próprio artigo ele não define qual seria a forma para cometer esse crime. Não define. Então, a forma é livre. O agente ele pode usar todos os meios dentro de fraude ou violência para cometimento do crime. O crime é instantâneo porque a consumação ela pode decorrer de só um único ato, instantaneamente. Ou seja, não precisa de uma continuidade no tempo, não precisa de vários atos. Mas também pode acontecer a plurissubsistente. Ou seja, vários atos se concretizam a consumação. Unissubjetivo e unilateral, porque um único agente só pode cometer esse crime. Mas também admite o concurso de pessoas, como, por exemplo, a ação penal é pública e é incondicionada. O Ministério Público ele independe da vontade da vontade de outras pessoas, não precisa de representação de outras pessoas, autorização de outras pessoas. Então, o Ministério Público ele deve atuar, porque ele não pode, ele deve atuar nesses casos. A competência, por ter um menor potencial ofensivo, a competência do GCRIM, do Juizado Especial Criminal. Pode passar. E aí a gente entra no outro artigo que fala do exercício de atividade com infração de decisão administrativa. E a gente entra no caput do artigo, exercer atividade de que está impedido por decisão administrativa, do artigo 205, a pena é detenção de 3 meses a 2 anos ou multa. Nesse caso, eu trouxe um exemplo para poder conceituar para melhor entendimento desse artigo, quando o Corém, por exemplo, por decisão administrativa, suspende as atividades do enfermeiro. Ou seja, se ele ainda se recusando a cumprir essa ordem de suspensão, ele entra dentro desse artigo, ele entra dentro do fato ilícito. E aí, outra característica que eu trouxe também foi o crime de desobediência. Por quê? Se essa suspensão for por decisão judicial, não incorre numa decisão administrativa, como, por exemplo, não vai entrar dentro desse artigo. Entra no 359, que fala sobre o crime de desobediência. E aí, pode passar, Miguel. E aí a gente traz as elementares, que por si só, o verbo núcleo, ele não caracteriza, como eu falei anteriormente, ele não caracteriza um crime. E aí precisa necessariamente do seu complemento para poder o agente que estiver cometendo esse crime se entrar dentro desse tipo penal. A atividade deve estar formalmente vedada por uma decisão administrativa válida. Quando eu coloco válida, como, por exemplo, no exemplo que eu dei, foi sobre o Corém. O Corém, por ser a que regulamenta os enfermeiros, por decisão administrativa, suspendeu as atividades do enfermeiro. E aí a gente entra na consciência e vontade de praticar atividade proibida, porque o agente ele deve ter o dolo, ou seja, ele tem que querer praticar ele tem que ter consciência que está praticando aquele tipo penal. Atividade exercida em afronta à decisão administrativa, porque só vai entrar dentro desse tipo penal aquele que, por se recusando de aceitar a decisão administrativa, ainda continua nas suas atividades. O sujeito ativo, que seria qualquer pessoa impedida de exercer a atividade, que nesse caso a gente vê que o crime vai ser próprio, ou seja, porque necessariamente precisa de uma característica do sujeito, precisa ter o sujeito tem que ser especial. E aí, no exemplo que eu dei, o enfermeiro. É próprio porque ele é enfermeiro e ele está impedido de exercer suas atividades, mas mesmo assim comete o crime exercendo a atividade mesmo suspenso. De mera conduta, porque de mera conduta, porque indifere do resultado naturalístico, e aí entra também no crime doloso.
Esse artigo, ele estabelece de que o sujeito, ele deve ter a intenção de concretizar o ato. Ele deve ter a consciência de que está cometendo um crime, por isso que é doloso. De forma livre, porque também, como o artigo anterior, ele não menciona como é a forma que vai ser concretizado esse ato. Unissubjetivo, por quê? Pode um único agente cometer esse crime, mas também admite concurso, geralmente plurissubsistente, porque várias condutas, vários atos se concretizam na consumação desse ato. Habitual, porque justamente a caracterização do crime exige uma série de atos repetitivos relacionados à atividade administrativa que está suspensa. E aí também aí entra no quesito de que nesse crime não admite a tentativa. A competência é do GCRIM por oferecer menor potencial ofensivo. A competência é do juizado especial criminal. Pode passar, amiga. E aí eu trouxe, aí mostra o último artigo que eu venho ofertar para vocês, é do artigo 206, recrutar trabalhadores mediante fraude com um fim de levá-los para o território estrangeiro. Pena, detenção de 1 a 3 anos e multa. E aí eu trouxe um exemplo que é muito conhecido, porque acontece muito ainda hoje, nos dias atuais, das pessoas, os recrutadores, irem para interiores, como por exemplo, e recrutar diversos trabalhadores na conversa de que vai ter melhores oportunidades, melhores salários no exterior. E aí pode passar, amiga. E aí a gente traz também as elementares desse artigo, porque por si só, como mencionado anteriormente, o verbo núcleo, ele não define um fato ilícito. Ele precisa do seu complemento. E aí o recrutar seria o verbo núcleo e o mediante fraude seria o complemento, com a finalidade de levar para o exterior, que seria o meio e a finalidade. O sujeito ativo, que é qualquer pessoa que recrute fraudulentamente, ou seja, esse artigo, ele define o crime como um crime comum. Ou seja, qualquer pessoa que vá recrutar de forma fraudulenta pessoas para o exterior, entra dentro desse artigo, comete esse crime. É formal, porque não exige a saída dos trabalhadores para a sua consumação. Ou seja, a partir do momento que ele está conversando lá, tentando recrutar, já existe um crime ali. O doloso, porque o agente que está cometendo, o sujeito ativo que está tentando recrutar essas pessoas, já tem que estar consciente de que está cometendo aquele crime. Então, dolosamente, ele tem a intenção de cometer aquele crime. De forma livre, porque também nesse artigo ele não diz uma forma como vai acontecer esse crime, como deve acontecer esse crime. Unissubjetivo, porque uma única pessoa também pode cometer esse crime, mas também admite concurso. Geralmente é plurissubsistente, ou seja, diversos atos ou alguns atos levam à consumação desse ato. Ou também instantâneo, com um único ato leva à consumação. A ação penal é pública e é incondicionada. Como mencionado anteriormente, é incondicionada porque independe da representação ou liberação de outra pessoa. O Ministério Público ele deve atuar nesses casos. Não cabe juizado especial por conta da detenção, mas é compatível com a suspensão condicional do processo. Pode passar. E aí a gente entra na conclusão de que deve-se existir, com certeza, esses artigos para poder punir aqueles que vierem cometer crimes contra a organização do trabalho. Visa a proteção dos trabalhadores, a coletividade também. E aí foi isso nosso trabalho.